Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou maior parte de seus prodígios, o não haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Não posso viver sem Jesus. Seria como um edifício sem fundamento. Não posso viver sem Jesus. Seria como a areia da praia sem o mar. Seria como um filho sem mãe e sem pai. Seria como a estrela perdida na negridão dos céus. A paz que Jesus dá, o mundo nunca revelou. Ele me deu a paz, a fé, a esperança e o amor. Olhei para o Calvário e compreendi o que é o amor, que foi revelado entre angústias e muita dor. Por isso, ser feliz é ter Jesus no coração, é ter a eternidade à base desse amor. Não posso viver sem Jesus. Jesus é a razão do meu viver. Não posso viver sem Jesus. Ele é a minha alegria. Jesus é a minha verdadeira vida. Ainda que eu quisesse, uma coisa é certa: eu não poderia viver sem Jesus. Sem Jesus, eu não conseguiria ter paz. Sem Jesus, eu não saberia como viver. Sem Jesus, com certeza, seria um homem que rapidamente entraria em juízos. O mundo está em grandes julgamentos.
porque estão insistindo viver sem Jesus. Fomes, pestes, guerras, pragas assolam a humanidade. Tudo isso porque insistem em viver sem Jesus. Mesmo sabendo quão bom Ele é e quão grandes são os seus prodígios, as suas maravilhas, mesmo vendo quão misericordioso Ele é, ainda assim o homem insiste caminhar, andar sem Deus. Quando Jesus esteve na terra, em seu próprio corpo de carne, quando Jesus esteve aqui na condição humana, porque Paulo nos disse que Ele foi homem, Ele nos disse que Ele foi tentado em tudo, porém Ele não cedeu aos caprichos mundanos, Ele não cedeu ao pecado. E quando Jesus caminhava na face dessa terra, Ele insistia muito, de aldeia em aldeia, cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, Jesus insistia muito que as pessoas recebessem o seu reino, a sua paz. Ele chegou a dizer: a paz que o mundo vos dá. Ele disse em outras palavras: não chega perto da paz que eu vou-lo dou. A paz que o mundo vos dá é uma paz passageira. Os prazeres que o mundo pode te proporcionar são prazeres passageiros. Tudo aqui nessa terra passa tão rápido. Você nasce e daqui a pouco já é um velho. Você nasce hoje, está com força, com vida, e daqui a pouquinho aquele homem está se preparando para a morte, lutando contra a morte. Tudo passa tão rápido e as pessoas muitas vezes não despertam, não acordam que a vida está passando. E enquanto a vida passa, muitas decisões importantes que deveríamos tomar vai ficando paradas, vai ficando para trás. E assim o homem vai vivendo e daqui a pouco ele entra em juízo. Como Paulo nos disse aos Hebreus 9, verso 27, que ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O homem morre e vai a juízo. Mas muitos estão vivos e já estão em juízo, porque para Deus morreram há muito tempo. Quantos viraram as costas voluntariamente para Deus? Quantos provaram do dom divino de Deus? Quantos já foram iluminados pela verdade? Quantos já foram chamados pelo Senhor e voluntariamente viraram as suas costas? E quando viram as costas para Deus, a expressão bíblica que nós lemos é esta: ai de ti. Foi o que Jesus disse para aquelas 3 cidades impenitentes, escrito no livro de São Lucas, capítulo 11, verso 20 até o verso 24. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! E ele diz: porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco, grosseiro e com cinza. E Jesus disse: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós, Corazim e Betsaida. E ele dizia: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma
tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Isto é muito sério. Jesus está dizendo a Cafarnaum, a Corazim e a Betsaida que ele havia operado prodígios tremendos na terra deles. Jesus estava dizendo para Corazim, Betsaida e também Cafarnaum que ele havia insistido com eles, havia curado os seus doentes, havia ressuscitado os seus mortos, havia pregado o evangelho do reino, e ele dizia a eles que ele havia feito prodígios, coisas que todos que pudessem ver iriam admitir que somente Deus seria capaz de realizar aqueles prodígios. Mas mesmo assim, eles vendo os prodígios, os sinais que Jesus produziu, mesmo eles ouvindo as palavras penetrantes de Jesus, mesmo eles vendo o homem amável, dócil, misericordioso que Jesus foi, eles não sequer olharam para ele, eles nem sequer desejaram segui-lo, eles não se arrependeram dos seus pecados, de suas idolatrias, eles não abandonaram as suas tradições religiosas para seguir a Cristo. E nós sabemos que nos dias de Sodoma, quando o pecado crescia tanto em Sodoma, nós percebemos que não foi realizado em Sodoma maravilhas. Em Sodoma, os olhos dos cegos não foram abertos. Em Sodoma, paralíticos não andaram. Em Sodoma, os mortos não ressuscitaram. Em Sodoma, não foi feito os milagres que foram feitos em Corazim, os milagres que foram feitos em Betsaida, os milagres que foram feitos em Cafarnaum. Em Sodoma, houve apenas uma visita de 2 anjos sem nenhuma operação de milagres. E, no entanto, eles ainda tiveram mais resultados sem operar milagres do que Jesus teve nessas cidades operando milagres. E então Jesus colocou as coisas na balança, dizendo: se na terrível Sodoma, que foi queimada pelo fogo, na terrível Sodoma, que entrou em julgamento, se nela houvesse sido feitos os milagres que em ti foram realizados, eles estariam aí até hoje e Sodoma não teria sido queimado. Jesus disse: haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para estas terras, estas cidades, do que para estas gentes que provaram do dom gratuito de Deus, que foram iluminados pela verdade, que viram Deus operar os seus sinais, os seus prodígios e as suas maravilhas, porém não se arrependeram. Cidades impenitentes, crentes impenitentes, pessoas que entram em juízo porque rejeitam a bondade de Deus. Agora nós nos orgulhamos às vezes da nossa nação, da nossa cidade, e as pessoas se revestem daquele espírito compatriota. Eu sou compatriota, eu defendo a minha bandeira, eu defendo a minha nação. As pessoas se revestem deste sentimento e às vezes se tornam orgulhosos pela sua nação que tem festas que ferem o coração de Deus, orgulhosos pela sua nação, porque a sua nação é considerada a terra, a nação que tem o melhor futebol do mundo, orgulhosos pela sua nação, aonde há uma grande guerra interna, a guerra do tráfico, a guerra por pontos de drogas, a guerra da corrupção, e assim vai caminhando a nação. E muitos estão orgulhosos da sua nação. Porém, meu amigo ouvinte, uma coisa é fato, é bíblico.
São Mateus capítulo 11, verso 20 ao verso 24. A cidade de Corazim que foi visitada por Jesus, de Betsaida que foi visitada por Jesus, a cidade, meu amigo ouvinte, de Cafarnaum que foi visitada por Jesus, visitada por curas, visitado por prodígios, maravilhas, visitada por uma palavra de boas novas, palavra do reino. Aquela terra que foi visitada por uma mensagem de restauração, por uma mensagem de misericórdia. Aquelas cidades que foram visitadas pelo Evangelho e então rejeitaram o Evangelho. Jesus foi quem disse, as palavras de Jesus, elas não podem ser anuladas. Ninguém vai fazer Jesus anular as suas palavras. Jesus disse que elas entrariam em juízo. Jesus disse que as cidades visitadas pelo Evangelho, pelos prodígios, pela cura, pela mensagem de graça e misericórdia, pela mensagem de restauração, a cidade que fosse visitada, a casa que fosse visitada, como a sua casa está sendo visitada agora, como a sua vida, sua família, a sua cidade está sendo visitada agora. Aquela cidade, aquela casa, aquela família que fosse visitada pelo Evangelho e então rejeitasse o Evangelho, a Bíblia é quem diz. Nós ficamos assustados com Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra era a era do casamento de pessoas do mesmo sexo. Sodoma e Gomorra era a era das drogas, era a era da violência, era a era quando os homens perderam a sensibilidade e o sentimento por Deus. Era a era em que os homens queriam cultuar a si mesmos, adorar a si mesmo, olhar apenas para os seus prazeres. Era uma era absurda, a pior era que houve dentro da Bíblia Sagrada. Porém, a Bíblia diz que qualquer cidade, não só Corazim, não só Betsaida, não só Cafarnaum, qualquer cidade, qualquer crente, qualquer família que for visitado pelo mesmo Evangelho que Jesus Cristo pregava e então virar as costas para este tão precioso Evangelho, a Bíblia diz que entrarão em julgamento. E então Jesus disse a Corazim, ai de ti. Jesus disse para Betsaida, ai de ti. Jesus disse para Cafarnaum, ai de ti. Jesus também disse em Mateus capítulo 23, verso 13, para os escribas e fariseus, ai de ti, escribas, fariseus, religiosos. Jesus quem disse, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus diz, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Olha quantas vezes, para quantas nações, e para quantos religiosos, para quantos supostos pregadores, supostos profetas, supostos sacerdotes, que Jesus pronunciou essas 3 palavrinhas de juízo, ai de ti, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, ai de vós, condutores cegos, disse Jesus, São Mateus 23, verso de número 16. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, disse Jesus, pois dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E Jesus disse, deveis, porém, fazer essas coisas. Deveis entregar o dízimo de tudo. Deveis fazer essas coisas. Porém, Jesus disse, sem omitir as outras coisas.
e Jesus pronunciava suas expressões de juízo. Ele veio como Salvador. Ele veio trazer graça, trazer misericórdia. Porém, ao rejeitar a misericórdia, automaticamente as cidades, os homens, as religiões, as pessoas entravam em julgamento. Ao rejeitar a luz que estava brilhando, como disse Jesus, não pode colocar aquela lâmpada, aquela candeia debaixo da cama, mas você tem que colocar ela no alto para que ilumine toda a casa. Mas, ao rejeitar a luz, a candeia e colocá-la debaixo da cama, não há outra opção senão ficar no escuro, nas trevas. Assim ficou Sodoma, assim ficou Corazim, assim ficou Betsaida, assim ficou Cafarnaum. E assim, meu amigo ouvinte, também está a nossa nação. Mesmo com tantas religiões diferentes, mesmo com tantos homens falando de Deus, nós estamos vivendo em um mundo, em uma era de completa trevas espirituais, porque os homens pregam e falam aquilo que lhes é conveniente, aquilo que vai apenas voltar para o seu lado, trazer benefício próprio. E aí muitos estão orgulhosos da nação, orgulhosos da cidade, e muitos estão orgulhosos, às vezes, da política, orgulhosos da religião. Porém, uma coisa é fato, meu amigo ouvinte, o mundo está vivendo em trevas. O mundo está vivendo em escuridão espiritual. Eu não posso ver nada pelo qual nós possamos construir hoje. Você não pode construir para a política. Você não pode construir para a vida social. Você não pode construir para a religião. A política, a vida social, está tudo demasiadamente desmoralizado. Não há o que você construir, para que você construir. Talvez alguém diria, mas e a igreja? A própria igreja também, ela está demasiadamente, meu ouvinte, passada no tempo. Ela está completamente desmoralizada, ela está vivendo uma grande degradação espiritual. Então não tem pelo que você construir. Você não pode fazer nada mais hoje pela igreja. Falando a nível mundial, se você olhar as religiões, não há nada que se pode fazer mais pela igreja. Está demasiadamente formal. Não resta nada. Eles têm vendido sua primogenitura por um prato de lentilha, como Esaú fez. Vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Quantos estão vendendo a sua salvação por política, por dinheiro, por coisas humanas? Quantos estão vendendo a sua primogenitura por pratos de lentilhas, por salários altos, por cargos, por casas, por imóveis, por automóveis? Quantos estão vendendo a sua primogenitura? E aí, quando você olha Esaú vendendo a sua primogenitura, não resta outra coisa senão juízo. Corazim, Betsaida, Cafarnaum vendendo a sua primogenitura, não resta outra coisa senão juízo. E aí, quando você vê a igreja, os homens hoje, vendendo a sua primogenitura, trocando o evangelho por qualquer outro tipo de negócio, não resta outra coisa para aquele que vende a sua primogenitura, a sua salvação, que vende a sua herança, que é o evangelho, a palavra de Deus. Não resta outra coisa senão julgamento. Ora, meu amigo, o Espírito Santo cruzando a nação, de leste a oeste, de norte a sul, mostrando seus sinais, mostrando suas maravilhas. O Espírito Santo constantemente também falando aos nossos lares, à nossa cidade, continuamente convidando os homens a virem à sua graça, a virem conhecer o Evangelho, a virem crescer nesta graça, neste amor, neste conhecimento à vida eterna. E, no entanto, continuamente os homens menosprezam o convite de Deus, menosprezam a graça de Deus.
Você vê Deus continuamente provando a sua palavra, autenticando a sua palavra, mostrando do que ela é capaz, os resultados que ela trazem, e no entanto os homens rejeitam. Deus fala, Deus chama ao arrependimento, Deus toca, Deus consola, Deus ensina, Deus fala de diversas maneiras, de muitas formas, como nos diz Hebreus capítulo 1, verso 1. Mas os homens estão todos os dias rejeitando o Evangelho. Quantos jovens rejeitam o Evangelho e depois eles têm que amargarem? Quantos lares rejeitam o Evangelho e depois têm que chorarem? Quantas mulheres impedem os seus maridos de aceitarem o Evangelho, depois têm que chorarem a dor do divórcio, a dor do lar destruído? Quantos maridos não querem as suas mulheres no Evangelho, depois têm que suportar a dor da imoralidade, a dor do adultério, a dor de uma mulher rixosa dentro de casa? O mundo está rejeitando o Evangelho. Os políticos rejeitam o Evangelho. Muitos chamados cristãos, religiosos, aceitam a religião e a placa de uma igreja. Mas quando o Evangelho do reino chega, quando a palavra da libertação chega, eles rejeitam o Evangelho. E ainda dizem, nós temos o Espírito Santo. E diz para mim, como poderia um homem ter o Espírito Santo e rejeitar o Evangelho, a palavra? Nós temos o Espírito Santo, mas rejeita o batismo em nome de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo, mas rejeitam os ensinos de Paulo, quando diz como a mulher deve proceder, como ela deve atuar na igreja, qual é o seu lugar que ela deve ocupar na igreja, dentro do lar, como mãe. Meu amigo ouvinte, é uma loucura dizer ter o Espírito Santo e rejeitar o que o Espírito Santo diz através dos santos profetas e apóstolos. Nós encontramos, meu amigo ouvinte, que o mundo está entrando em julgamento. As religiões estão entrando em julgamento, como Sodoma entrou em julgamento, como Corazim entrou em julgamento, como Cafarnaum entrou em julgamento, como Betsaida entrou em julgamento. O mundo está entrando em julgamento porque está rejeitando a palavra de Deus. E nós encontramos que antes do mundo entrar em julgamento, Deus envia os seus atalaias, Deus envia os seus profetas. É como Nínive. Nínive iria entrar em julgamento, mas antes de Deus derramar o julgamento sobre Nínive, Deus enviou o seu profeta Jonas para adverti-lhes. Eles não entraram em juízo. Por quê? Porque ouviram a repreensão de Deus, ouviram a admoestação de Deus. Eles se converteram assim que a palavra do arrependimento foi pregada. E olha, Jonas não curou nenhum enfermo em Nínive. Jonas não abriu os olhos de nenhum cego. Jonas não ressuscitou nenhum morto e não colocou nenhum paralítico para andar. Jonas apenas pregou a palavra de Deus. E os homens se sensibilizaram à pregação da palavra de Deus. É o que eu estou fazendo agora, pregando a palavra de Deus. E oxalá ela encontrasse endereço, encontrasse um coração agora para habitar, para alojar ali dentro, para fazer a semente do Evangelho crescer ali dentro. Oxalá este coração que me ouve, esta cidade que me ouve, esta família que me ouve, não fizesse como Sodoma, não fizesse como Corazim, não fizessem como Betsaida, não fizesse como Cafarnaum. Oxalá quem me ouve agora não fizesse como fizeram os escribas e os fariseus no capítulo 23 do livro de São Mateus. Rejeitaram a Jesus, rejeitaram a palavra do Mestre, rejeitaram a salvação e entraram em julgamento. É como quando Deus nos enviou um profeta nesta era, profeta prometido, autenticado pelas Escrituras e também por muitos prodígios, por muitas maravilhas. Deus nos enviou um profeta
que mortos ressuscitaram, cegos de nascença voltaram a ver, surdos ouviram, paralíticos andaram, e uma mensagem de arrependimento era pregada, convidando o povo a voltar ao Evangelho, a voltarem para a palavra. Mas o mundo rejeitou o enviado de Deus. Los Angeles, por exemplo, rejeitou duramente o enviado por Deus àquela nação. Mas enquanto ele pregava, o Senhor então abriu aquela visão e lhe mostrou, há mais de 55 anos atrás, Deus lhe abriu aquela visão e lhe mostrou aquela grande cavidade debaixo de Los Angeles. E então ele dizia em cima da plataforma: Los Angeles, tu que chamas a ti mesma pelo nome de Os Anjos, há uma cavidade debaixo de ti, do leste até o oeste. E ele disse: e assim como Cafarnaum foi submergida pelo mar, assim como Cafarnaum foi julgada porque rejeitou o Evangelho, ele disse: tu também terminarás como a cidade de Cafarnaum. Um dia os tubarões nadarão sobre ti. E os anos estão se passando, e a profecia foi entregue, e depois dos anos passarem, hoje Los Angeles vive sobre alerta, e mesmo os cientistas dizem, a qualquer momento Los Angeles poderá afundar, a qualquer momento Los Angeles poderá estar no fundo do mar, comprovado hoje pela própria ciência, pelos próprios estudiosos. Los Angeles em julgamento, porque rejeitou a palavra da verdade. A América do Sul, a nossa América, está entrando em julgamento por rejeitar a palavra da verdade, por rejeitar o ministério da restauração. Muitas igrejas entraram em julgamento, perderam a força espiritual para lutar, para resistir o pecado, porque rejeitaram a palavra da restauração. Quantos blasfemaram, quantos chamaram de falso profeta, quantos levantaram contra. Observe como eles terminaram as suas vidas. Bons homens levantaram e combateram duramente a Jesus naqueles dias, mas terminaram mal como Judas terminou mal. Terminaram mal como Herodes terminou mal. Terminaram mal como Pilatos terminou mal. Quantos combateram a Jesus, mas terminaram loucos em manicômios, terminaram mortos de maneira terrível. Quantos combateram a Jesus e tiveram as suas vidas levadas a mortes que realmente espantava a humanidade. A mesma coisa acontece quando Deus envia o seu profeta. Quantas boas igrejas combateram a mensagem dos últimos dias e perderam a sua força espiritual. Quando uma igreja perde a força espiritual, é sinal que o Espírito Santo a abandonou. Perdeu a força espiritual para combater o pecado, perdeu a força espiritual para combater a imoralidade, perdeu a força espiritual para manter-se santa, pura, esperando a vinda do Senhor. Quantos e quantos homens tremendos que foram tremendamente usados por Deus, hoje eles são a vergonha do Evangelho, porque se levantaram contra a palavra da verdade. E Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, se as maravilhas que em ti operaram tivessem sido feitas em Tiro e em Sidom, e em Sodoma, haveria mais dos que se arrependessem. Ai de ti, nossa cidade, nossas famílias, nossa nação, que ouve esta palavra. Se esta palavra tivesse sido pregada a muitos outros, haveria mais dos que se arrependessem. Se essas palavras chegassem a corações de nativos, chegasse a corações de pessoas que vivem nas selvas, perseguidos, na tremenda escassez da vida,
haveria mais dos que se arrependessem do que dos que têm se arrependido hoje. Meu amigo ouvinte, ouça a voz do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e assim venha então os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Que voa, como a folha que é levada pelo vento que se vai. Livre, como o rio que corre solto para entrar no mar revolto e ali descansar. Livre, como o pássaro que voa,